Glória a Deus. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar na casa do Senhor, participando. Acho que depois de 6 anos, não tive a oportunidade de vir ao Brasil para participar de um culto como este, de rever minha família numa ceia de Natal. E este ano o nosso pastor me concedeu. E estou muito feliz, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar revendo a minha família, revendo a igreja do Senhor, e agradecer a todos que durante este ano de 2025 estiveram orando pelos missionários, incluindo a minha família. Este ano também foi um ano que tive que vir agora ao final do ano, pois no mês de janeiro estarei casando meu filho mais jovem, Diácono Levi, vai estar casando com uma jovem ali de Taquaritinga. E depois os dois vão conosco para Mendonça, continuar a obra lá, e vai somar a jovem que vai casar com ele, é uma jovem muito dedicada na obra de Deus. E o meu filho Lucas também, que passou um ano aqui no Brasil, também vai voltar conosco, veio para um tratamento estético, já está recuperado, e também volta para seguir nos ajudando ali na província de Mendonça. Quero louvar a Deus porque este ano foi um ano que marcou Mendonça, depois de 30 anos esperando, trabalhando em um templo alugado. O nosso pastor este ano concedeu esta vitória à igreja, junto com o povo de Deus aqui de Pernambuco. Fiquei sabendo que o nosso pastor envolveu a compra do templo ali de Mendonça com toda a igreja. Todos contribuíram, tanto com seu dízimo, com sua oferta, como também as filiais deram a sua ajuda, a sua contribuição, e hoje podemos dizer que o templo pertence à nossa igreja. Quem diz amém, irmãos? É uma vitória para nós. Nosso pastor já pagou a 4ª cota, a última, e agora a escritura definitiva está para sair, e estaremos finalmente celebrando esta vitória que foi a compra, a aquisição do templo ali em Mendonça. Agradeço a igreja que está orando. O Senhor tem feito também maravilhas, batizando com o Espírito Santo, salvando vidas, transformando corações. E isso é porque a igreja ora, a igreja intercede, a igreja não esquece de nos apresentar em oração. Então, continuem orando por nós, para que Deus nos ajude, para que Deus nos fortaleça. Não é fácil, todos aqui que passam falam a mesma língua das dificuldades, e ali em Mendonça também nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas a igreja que ora, intercede, sustenta e nos dá força. Às vezes vem o desânimo, mas a força do Senhor é a nossa alegria e nos levanta. Então eu peço que a igreja continue orando por nós, em nome de Jesus. Rever o nosso pastor sempre é uma alegria, sempre é um gozo na nossa alma. Ele que atende a igreja, que está sempre presente, quando pode vai à Argentina, passa em Mendonça, porque é muito distante dos lugares onde eles costumam ir, mas sempre está por lá, nos dando aquela força, aquela orientação tão necessária. O ano passado enviou o nosso pastor Júnior, fundador daquele trabalho, esteve conosco ali durante uma semana para participar dos 30 anos da igreja, também comemorou os seus 30 anos de casado, aniversário da irmã Cristiane, foi tudo uma bênção e nós ficamos muito alegres. Todas as vezes que o pastor envia o pastor Júnior, para nós é uma força, é como você ligar uma tomada aqui do Templo Central e levar um cabo de 6.000 quilômetros e ligar na gente lá, e é uma alegria. Se ele pudesse ir pelo menos 2 vezes no ano, eu não pediria mais nada ao nosso pastor. Mas eu sei das dificuldades. Rever também a nossa mãe, a irmã Judite, né? Ela que sempre está intercedendo por nós. Obrigado, minha mãe. Obrigado pelas orações por nós, por meus filhos, por minha esposa, irmã Silvana. Esses dias a irmã Judite estava num trabalho aqui e uma pessoa estava junto dela
e me contou, né, que ela estava orando e dizendo: Pai, Lorival, teu servo, né? E a pessoa escutou e me contou. E na oração ela dizia assim: ele está tão magrinho. E eu sei que Deus ouve, né, as orações da irmã Judite. E não sei, essa intercessão por eu estar muito magrinho, talvez Jesus vá atender a oração dela, né, e vá me engordar, né? Eu já engordei 2 quilos, irmã Judite, depois que a senhora orou. Então, ore por outras coisas, tá bem? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o nosso pastor me coloca aqui numa situação para pregar a palavra de Deus. Eu disse a ele: pastor, pregar para muita gente assim, eu não tenho mais esse hábito. Mas ele disse que é Deus que dá a palavra. Então, vamos confiar no Espírito Santo, que é Ele quem dá a palavra. Abra sua Bíblia em Juízes. Já escutamos uma palavra da parte de Deus através do nosso querido pastor Gila, ele que, desde que eu era jovem na igreja, já o escutava, já o admirava, e hoje poder estar sentado ao lado do pastor Gila é uma honra, e para mim fui muito edificado através da palavra. A minha fé vai sair fortalecida nesta noite. Meus amados irmãos, faltam poucos minutos para nós terminarmos este ano, e Deus me coloca uma palavra em Juízes capítulo 6. Quero ler com a igreja esse diálogo que Deus tem com Gideão. A palavra de Deus vai dizer no capítulo 6, versículo 19. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha e carne, e pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus, e anjo aí está com a letra maiúscula, lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Este diálogo é muito interessante porque Gideão vai mostrar o seu pouco conhecimento sobre Deus. A gente vai ver que foi um grande instrumento do Senhor, um herói da fé. Mas Deus teve que trabalhar muito na vida de Gideão, porque desde o início que Deus se apresenta para ele, no versículo 11, vai aparecer com a letra A maiúscula de anjo, indicando que era a presença do próprio Deus. Mas Deus não veio de uma maneira que se podia identificar tão fácil. Certamente era a aparência de um homem. Porque Gideão vai conversar como se está conversando com outro homem. Você vai notar que Deus começa a dizer a ele, pois ele estava malhando trigo no lagar, o Senhor lhe diz no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. Veja que Deus não diz, eu sou contigo, o Senhor é contigo. E aí ele diz, se o Senhor, ai Senhor meu, e aí Senhor está como um pronome de tratamento, Senhor com letra minúscula, mostrando que Gideão não sabia que era Deus. Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Então, de cara, Gideão já vai questionar se Deus realmente estava com ele, pois eles estavam passando por aquela dificuldade. E aí, ele continua dizendo assim, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou
e nos entregou nas mãos dos midianitas. Neste versículo, Gideão questiona duas qualidades de Deus. Primeiro, a sua fidelidade. Onde está esse Deus que prometeu ser o que era aos nossos pais, mas não está cumprindo? Se Deus estivesse conosco, não estaríamos passando o que estamos passando. Ele questiona a fidelidade de Deus e ele questiona o cuidado de Deus. Ele diz: se o Senhor estivesse conosco, nós não estaríamos nos sentindo desamparados. Deus nos abandonou. Gideão, com isso, ele justifica os seus pecados e o pecado do povo. Ele joga a culpa em Deus. E, na verdade, o capítulo 6 deste livro, no versículo 1, vai dizer que o povo fez o que era mal. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Gideão não reconhece isso. Gideão não reconhece que o povo está em maldade, em pecado. Que o povo apartou-se de Deus e isso é consequência desta ação, desta condição atual do povo. Não, a culpa não é nossa. A culpa é de Deus, que não cuida, não ampara, não é fiel como prometeu aos nossos pais. Isso é muito claro dizer que ele não está reconhecendo Deus, pois jamais ele falaria algo assim se ele estivesse percebendo com quem estava falando. E o Senhor, ele não se identifica ainda e continua. O Senhor se virou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Deus dá aí uma pista de que não é um homem que está falando com ele. Aí Gideão diz: ai Senhor, mais uma vez Senhor, pronome de tratamento S com minúsculo. Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Ele não reconhece Deus, mais uma vez. E aí o Senhor, na terceira fala, diz: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. É aí que a ficha cai. Gideão vai entender que não é um homem, não é um amigo, não é um viajante, não é um agricultor. E ele responde: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que fala comigo. Gideão apresenta agora uma desconfiança. Bom, se é Deus que está comigo, dá-me um sinal. E ele diz o seguinte: não saia daqui até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. E respondeu ele: esperarei até que voltes. Gideão não chama Deus para entrar na sua casa. Gideão deixa Deus aí aonde Deus está. Ele reconhece que é um ser que não é um homem comum. Ele vai preparar uma oferta para ver como esse ser reage à oferta. Quem é esse? É um anjo? Ou é alguém mais superior a um anjo? Gideão não o convida, o deixa aí esperando, certamente no sol. E a paciência de Deus aqui é muito grande, irmãos. Porque quem é Deus para esperar por nós? Mas Deus, além de não questionar as falas de Gideão, Deus diz: espero, eu te esperarei. E aí Gideão vai e volta com a seguinte oferta: um cabrito, bolos asmos de um efa de farinha, que era 18 quilos de farinha, e carne, e pôs num cesto e o caldo numa panela. Imagina Gideão com duas panelas. Uma panela com o caldo, uma panela com a oferta. E ele vai diante daquele ser que ele ainda não sabe quem é, e diz: o que é que eu faço? Aí você vai ler a história e vai descobrir que não tem um altar. Não existe um altar. Gideão está malhando trigo no lagar, numa cidade chamada Ofra, que era um lugar escondido, secreto,
distante dos olhos dos midianitas para não ser assaltado. E neste lugar não há um simples altar para a oferta. E Deus diz, não há altar, coloca nessa pedra. E ele coloca a carne na pedra e com a outra panela Deus diz assim, derrama esse caldo por cima. Aí Deus estende o báculo ou o cajado e toca na pedra e da pedra sai fogo. Quando sai fogo da pedra, na fumaça, Deus desaparece. Aí Gideão cai em total desespero, porque ele diz, eu não sabia que era Deus, eu falei coisas que eu não devia, eu não tinha um altar para Deus, e Deus falando comigo, e eu não tive esse discernimento espiritual. Faltou tudo isso em Gideão. Culpei a Deus, não reconheci meus pecados, nem tampouco do povo, e Deus agora vai me matar porque eu lhe vi face a face. Quando ele está nesse desespero, a voz do céu veio e disse assim, não temas, não morrerás. Aí Gideão edifica um altar, versículo 24, Gideão então edifica um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz, Jeová Shalom. E até o dia de hoje, ou seja, até o dia que o livro de Juízes foi escrito, o altar continua lá em Ofra. Lugar escondido, altar depois que se encontra com Deus, que não existia. E Deus se apresenta a Gideão. Aquela experiência continua com ele durante toda a tarde. Mas durante a noite Deus vai falar com Gideão outra vez. É a segunda vez. Só que ele não se apresenta apenas com a sua voz. Ele se apresenta e diz assim, naquela mesma noite, versículo 25. Lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto ao altar. Primeiro de tudo, Deus pede o segundo boi. Por que Deus não pede o primeiro? Por causa da idade do boi. Você vai notar no versículo 1 do capítulo 6, que aqui está a resposta do motivo pelo qual Deus pede o segundo boi. Está dizendo assim o versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E Deus pede o segundo boi porque o segundo boi tem 7 anos. Era uma referência ao período que o povo estava em decadência espiritual. Ou seja, o boi representava a decadência do povo. O povo começou a pecar quando aquele boi nasceu. E Deus estava dizendo, eu quero esse boi de 7 anos, porque o sacrifício dele vai ser uma representação da morte espiritual. Matando o boi, mata todo o período de declínio espiritual que a nação está passando. Sacrifica o boi, sacrifica os 7 anos de distanciamento espiritual do meu povo comigo. Eu quero esse boi. Aí Deus diz assim, agora eu quero ele num altar novo que você vai fazer para mim, no lugar do altar de Baal. O altar de Baal estava lá. E era uma cidade populosa. Era a cidade onde estava o baluarte. Ou seja, era a cidade central. Baal estava no centro. E Deus diz a ele, vá, derrube o altar, construa um para mim de pedras lavradas. E o poste de Azera, que era simbolicamente a mãe de Baal, eu quero que você corte. E com a lenha você coloca no meu altar e sacrifica este boi de 7 anos. Gideão sabia que era uma ação desafiadora, corria risco de vida, mas ele faz. Chama 10 rapazes e vai durante a noite fazer isso. É seguro que o pai de Gideão era o porteiro do templo. Porque a facilidade que Gideão tem para entrar, seguramente era por conta do pai, que era responsável pelas chaves do templo de Baal. E ele faz isso durante a noite.
edifica o altar do Senhor, toma as chaves do templo, e quando é pela manhã, alguém bate na porta do pai de Gideão e diz assim: Joás, aconteceu uma tragédia. O templo está arrombado, destruído, aberto. O altar está derrubado. Com outras pedras fizeram o altar para Deus. O poste de Acera está cortado e queimado debaixo deste altar de Deus. E um boi foi sacrificado aí, porque vemos os restos dele. E alguém viu durante a noite que foi teu filho Gideão quem fez isso. Joás fecha a porta, entra em casa, chama Gideão e diz: estão aí fora querendo matar você. Você fez isso? Você tomou as chaves do templo, foi lá de madrugada, abriu o templo, edificou um templo, um altar ao Senhor, matou um boi para Deus e com a lenha, usou a lenha do poste de Azera. Ele disse: fiz tudo isso, pai. Mas por quê? Porque Deus hoje pela manhã, Ele se apresentou a mim quando eu estava malhando trigo no lagar. Tivemos um diálogo, eu não entendia que era Deus, culpei Deus de desprezo e de infidelidade. Mas depois, ao decorrer da conversa, eu percebia que foi Deus que falou comigo e fui oferecer um sacrifício. Não tinha altar para Deus e eu coloquei numa pedra improvisada. E o que acontece é que aquele ser que falava comigo tocou na pedra, saiu fogo, queimou o sacrifício e ele desaparece na fumaça. Eu pensei que eu ia morrer, mas a voz soou em mim e disse: tu não morrerás, pai. Agora à noite Deus falou comigo novamente e me mandou fazer tudo isso que eu acabei de fazer. Então foi você, filho, foi. Com isso tudo, fica aí. Ele vai lá fora e diz assim: foi meu filho, está confirmado. Não, isso nós já sabemos, queremos ele aqui para matá-lo. Ele disse: não vou dar meu filho. Mas por que não? Você é devoto de Baal. Ele disse: eu fui. E quero dizer uma coisa: se Baal for Deus, que Baal se defenda. Se Baal é esse Deus que vocês pregam, que ele é poderoso, que ele defenda a sua casa, que ele defenda o seu altar, que ele defenda a mãe dele, que ele defenda as coisas que são oferecidas a ele. Porque o meu filho teve um encontro com Deus e a partir de agora eu sigo novamente o Deus que o meu filho está seguindo. Aleluia. Há uma conversão dentro da casa de Gideão. Aí você vai notar, irmãos, que o que Deus quer aqui é ser honrado. Aleluia. Aleluia. Deus diz: Gideão, tu representa o povo, e na cabeça desse povo o culpado de tudo isso sou eu. Eles não se recordam dos pecados que durante 7 anos estão cometendo. Agora tu me oferece um cabrito, mas no curral do teu pai há um celeiro de bois. Por que para mim é cabrito e para Baal é boi? Por que para Deus cabritos e para Baal bois? Deus está dizendo: alguma coisa está fora do lugar. O boi é para mim, o melhor é para mim, o altar é para mim. Tu me oferecesse um cabrito num altar que nem existia, num lugar secreto. Não, eu quero o boi, eu quero o altar, e eu quero na cidade de destaque. Eu não quero em Ofra, eu não quero em lugares secretos. Eu quero ser visto, eu quero o meu lugar de volta. Eu quero que Baal saia do meu trono, eu quero que a Acera seja queimada, eu quero que o meu nome seja glorificado como antes. E aí sim eu começo a atuar em Israel. Aleluia. O efeito desta honra prestada a Deus, depois que o altar é feito para Deus, que o boi é dado a Deus e o cabrito sai,
Aí a Bíblia diz que houve salvação na casa de Gideão. Às vezes a gente, abrindo aqui um parênteses, a gente não entende a resistência de nossos familiares para se entregar a Jesus. Mas Deus está falando conosco esta noite. E está dizendo, honra-me na tua vida, nas tuas decisões, nas tuas ações. E a salvação acontece de forma natural. Aleluia, glória a Deus. Haverá salvação neste ano de 2026, de que muitos anos você está orando para acontecer. Acontecerá este ano, aleluia. Você crê nesta palavra? Então fala isso para o teu irmão. Aquela salvação tão esperada vai ser agora neste ano. Diga isso a ele. Aquela salvação tão esperada acontecerá este ano. Eu vou repetir 3 vezes já. Aquela salvação esperada acontecerá neste ano, diz o Senhor dos Exércitos. Comece me honrando. Aleluia. Aleluia. Você tinha outros lugares para poder ir passar essa noite. Alguém te convidou para outros lugares, mas você disse não. Eu quero estar na igreja. Isto é honrar a Deus. Aleluia. E o Senhor está dizendo, siga esta linha. Porque além da salvação dentro da sua casa, olha o que acontece com Gideão. Naquele dia Gideão passou, versículo 32, passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos dos orientes se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abizeritas se ajuntaram após ele. Você vai notar que até então o Espírito do Senhor não havia revestido Gideão. Passou a revestir Gideão depois do ato de honra. A atitude de Gideão para honrar a Deus fez total diferença na sua história. Foi ele honrar a Deus, a salvação chegou, o pai dele se converte, desafia o próprio Baal e diz, eu quero seguir ao Senhor. Foi ele honrar ao Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre ele e o encheu de autoridade a ponto de convocar um exército até então nem inexistente, não existia, mas veio o Espírito do Senhor sobre Gideão. A diferença está aqui, irmãos, aleluia. Enquanto você estiver dando cabrito para Deus e boi para Baal, não vai acontecer nada, mas quando tu volta o quadro, aleluia, e diz, não, a partir de agora, a honra, a glória, o domínio, a prioridade, a primazia, é dada ao meu Senhor, e neste ano, Deus te convoca a uma nova atitude de vida, Deus acima de qualquer coisa, aleluia, para ver as mudanças, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você segure na mão desse crente do seu lado aí e diga, este ano vai começar com Deus em primeiro na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes não é muito que necessitamos fazer, é somente o necessário, o básico perfeito. Aleluia, glória a Deus. Batismo com o Espírito Santo, salvação de familiares, honra a Deus acima de qualquer coisa. Coloca a tua fé, aleluia, defende a tua fé, protege os teus princípios na tua faculdade, no teu trabalho, na tua família.
luta pela tua causa, aleluia. Levanta a bandeira do Evangelho aonde tu estás. Não te envergonhes de andar com a tua Bíblia, de dizer que é crente. Pastor, vai haver consequências. É claro que vai. Gideão sabia disso. Ele estava arriscando a sua vida, mas é você honrando e Deus abrindo novos caminhos para você passar. Haverá cadeiras que tu sentarás de honra, mas primeiro a cadeira de honra dentro do teu coração pertence a Deus. Deus tem que ser honrado na tua casa, no teu casamento, na criação dos teus filhos, nas tuas escolhas. Deus está querendo isso de nós. Aleluia. Não é ser crente de meia boca, não é ser crente, aleluia, pé na igreja, pé no mundo. Não, decida-se. Você serviu bem Deus este ano, pode melhorar no ano que vem. Aleluia. Assuma compromissos com o Senhor. Rompendo este ano, faça votos. Diga a Deus: eu quero viver uma vida longe do pecado. Eu quero que tu me revista com fogo, Senhor, este ano, para que eu siga todo este ano 2026 santo, em santidade, em compromisso contigo. Senhor, eu não quero outra coisa a não ser usado por ti. Faça esses pedidos, mude, aleluia, a sua forma de se apresentar a Deus. Comece a dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu tenho falhas. Não questiona os cuidados de Deus, porque de que se queixa, pois o homem queixe dos seus próprios pecados. Deus é bom, Deus é santo, Deus é perfeito. Nós é que somos os falhos, mas quando mudamos a nossa maneira de servi-lo, aí Ele também, aleluia, atua. Ele também salva, Ele também faz o impossível acontecer. Te prepara, aleluia, para vivenciar um ano novo, com pessoas se entregando a Jesus, com vidas novas, aleluia, sentando na mesa da tua casa, dizendo: vamos orar. As mãos dadas, elas se multiplicarão. Hoje são poucos, mas tu chegarás, ergue a barga, a ver o dia que a tua mesa vai estar cercada de crente. Vício de bebida, hoje o Senhor diz: eu quero desfazer. Vícios de drogas, o Senhor diz: eu tenho poder para lavar ele por completo e transformá-lo numa nova criatura. Agora primeiro, honra ao Senhor teu Deus. Elarga some de cala sobeneva. Daqui a 3 minutos estaremos fazendo uma oração que o nosso pastor pediu. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero que você entre este ano de 2026 dando a maior glória que você pode dar, porque Satanás lutou o ano inteiro para voltar, aleluia, aos teus passos atrás e te conquistar ao mundo que te tirou o Senhor. Mas esta noite o Senhor te diz: Ele perdeu você, Ele perdeu você para mim. Eu te ganhei, tu és meu, para lá tu não volta mais. O teu louvor é meu. Satanás quer escutar a tua voz novamente cantando para ele, mas não terá este privilégio, pois tua voz é do Senhor. A tua alegria vem do Senhor. Levanta a tua mão e começa já a esquentar as turbinas, porque daqui a pouco vai vir um derramamento de glória sobre a tua vida. É o Espírito Santo de Deus colocando combustível e dizendo: filho, eu fui fiel e te trouxe até aqui, e mais uma vez assumo contigo o compromisso de seguirmos em frente. Segura na mão do Espírito Santo nesta noite, aleluia, e diga: Senhor, estou aqui para dar a minha vida em sacrifício, Senhor. Estou aqui para te servir do meu melhor, com o meu melhor, os meus talentos, a minha inteligência, aleluia, aleluia, aleluia. Se é a minha voz, aqui está a minha voz, Senhor. Se é o meu intelecto, aqui está o meu intelecto. Coloco tudo no teu altar,
agora, nesta noite, e te digo: queima, consome-me, Senhor. Faça essa oração nesta noite. Consome-me, Senhor. Aleluia, consome por completo. Usa a minha vida, usa a minha voz. O Senhor entrará contigo em lugares que Ele não entrou neste ano. Ele vai entrar com você. Portas do inferno não resistirão à forma que Deus há de te usar. Receba esta palavra de Deus. Receba esta palavra de Deus. Eu não vim falar de coisas materiais. Talvez você continue na casa alugada, filho. Talvez você continue naquele trabalho de um salário mínimo. Não interessa. O que Deus está prometendo é que se tu me honrares, eu irei salvar e te encher do meu Espírito Santo. Quer mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa a não ser salvação e poder de Deus na sua vida? As demais coisas serão todas acrescentadas. Mas a glória do Senhor, ela vai te acompanhar. Oh, glória a Deus. Te prepara para ser usado e curar enfermos. Te prepara para orar e os demônios de escravidão nos vícios serem expulsos através da tua voz de autoridade. Deus vai te revestir nesta oração. Deus vai te revestir nesta oração. Ele vai te consumir. Ele vai te consumir. Ele vai te consumir. O altar de Baal vai ser derribado hoje. A lenha de Acera vai ser cortada hoje. Aleluia. E a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Esse cheiro suave de glória. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Enquanto alguns estão pulando 7 ondas, enquanto alguns estão dando suas oferendas na praia, Deus está dizendo: há um povo que me honra, há um povo que me busca, há um povo que me adora. Aleluia. Aqui não tem garrafa de champanhe. Aqui não tem vestido. Não, não, não. Aleluia. Aqui tem glória. Aleluia. Línguas estranhas. E te prepara, você que não é batizado, já pode ir dando glória a Jesus, porque é capaz de é capaz de Jesus te batizar e começares o ano novo falando em línguas, glorificando o nome de Jesus. Oh, aleluia. Faltam 5 minutos, meu pastor. Aleluia, glória a Deus. Faltam 5 minutos. O pastor convida a igreja, aleluia, para estar de pé. De pé, aleluia. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você aguenta 5 minutos de glória? Você aguenta, aleluia? Você aguenta 5 minutos adorando ao Senhor? Você consegue, aleluia? Essa adoração, ela vai ser traduzida no céu, com todas as necessidades que lhe, aleluia, lhe serão necessárias. Mas adora o Senhor nesta noite. Adora o Senhor nesta noite. Adora o Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te adorando, ó Deus, e declarando nesta noite, aleluia, que o melhor te pertence. Pai amado, aqui está a Tua igreja comprada, e estamos assumindo um compromisso de te dar o nosso melhor, de te dar o nosso altar, de erguer um altar para ti, e a Tua igreja te glorifica, te adora, te rende. Aleluia, até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor. Seja Deus glorificado, seja Deus exaltado. Enche esse servo, enche essa serva, Senhor, que está chorando na Tua presença e te dando graças. Foi um ano difícil, como todos serão, até a Tua vinda, Senhor. Mas se a Tua igreja te honrar, se a Tua igreja, aleluia, 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 haverá transformação nos lares.
Haverá mudança como foi na vida do pai de Gideão. Haverá revestimento do teu Espírito Santo, como aconteceu com este grande homem da Bíblia. Senhor meu Deus, reveste o teu povo, reveste a tua igreja. Uma grande batalha nos espera, uma grande batalha nos espera, mas tu irás trazer, Senhor, o teu brado a favor do teu povo. Brada nesta noite como leão da tribo de Judá, e acende esta fogueira, Senhor, em nossos corações. O Senhor está tirando a lenha velha, o Senhor está limpando as cinzas, e o Senhor diz: o fogo arderá continuamente neste altar do teu coração. Estou aqui como sumo sacerdote, estou colocando lenha nova, estou abrindo ventres de mães que serão mães aqui neste ano de 2026. Estou te curando de enfermidades. Será o ano daquele culto tão esperado no seu apartamento. O Senhor vai entrar nas famílias, o Senhor vai abrir madres, vai curar câncer, o Senhor vai libertar da cocaína, o Senhor vai desfazer aquele mal, aquela feitiçaria. Oh, adora, 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 que é noite de gozo, de revestimento de poder, de altar de Deus sendo erguido. Está subindo, está subindo. O boi de 7 anos está sendo queimado. Ele chama na vácia. 2025 está sendo queimado como sacrifício na presença do Senhor, e Deus está exalando, exalando, exalando o cheiro da glória, o cheiro das línguas estranhas, o cheiro da adoração. Virá um novo tempo. Enxuga estas lágrimas. É tempo de cantar, é tempo de adorar, é tempo de servir ao Senhor, é tempo de sair nas ruas de Pernambuco dizendo: Pernambuco é de Cristo, Pernambuco é de Cristo. Ei, que fale em línguas, fale em línguas, seja batizado com o Espírito Santo, seja cheio de glória, seja cheio, aleluia. Toca essa trombeta, Gideão, convoca o povo, Gideão, toca esta trombeta, Gideão, convoca o povo, que o povo vem. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A glória de Deus te toma, a glória de Deus te enche, a glória de Deus te renova. Satanás não pôde contigo, Satanás não conseguiu te tirar da minha presença. Ele lutou janeiro, ele lutou fevereiro, ele quis trazer desânimo, ele lançou seta de depressão, mas tu estás de pé. Ele lançou seta, quando tu dizias: Senhor, eu vou enlouquecer, o Senhor disse não ao espírito de morte, ao espírito de loucura, ao espírito de suicídio. Ei, que amar. E tu chegasse, tu chegasse, tu chegasse. A tua caminhada é muito longa, ainda tem muita coisa que Deus vai fazer. Prepara, prepara, que essas mãos estão sendo cheias. Aleluia, 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 de brasas vivas do altar de Deus, do altar de Deus. Pregadores serão erguidos,
dirigentes de ciclo de oração, irmã Judite, mulheres cheias, 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 homens de Deus cheios do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor nesta igreja. Estamos nos últimos tempos, estamos nos últimos tempos, e o altar é de Deus. O de Baal está caindo, o de Acera está sendo cortado, o nome de Deus está sendo proclamado. Oh glória, há uma unção que vem sobre a tua vida. Recebe essa veste nova, recebe novo, aleluia, Senhor, uma nova armadura de Deus, mais resistente ainda, está vindo sobre ti. Troca esta, ó, o anjo de Deus passando e trocando esta armadura. Ele está trocando a armadura de 2025. Aleluia, machucada da guerra, machucada dos conflitos. O anjo de Deus passa e diz: recebe capacete novo, recebe essa couraça nova. O teu inimigo vai cansar, ele vai cansar, porque não consegue romper, porque eu sou o teu escudo, eu estou na tua frente. Essa criança do teu ventre vai nascer perfeita. Tu que estás assistindo aí, o Senhor vai no teu ventre agora, e vai ser surpresa para os médicos, porque ia nascer enfermo, mas o Senhor está mudando. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a mão no teu ventre, tu que estás grávida. O Senhor cura, o Senhor restaura nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.